Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live, a primeira live desse ano. Estou muito feliz de poder retornar com as lives. Estou muito contente de poder estar aqui com vocês e poder estar retornando esse trabalho das lives. Deixa eu dar um oi aqui para Kelly, que já chegou. Vamos chegando, gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas, elas têm medo desse assunto, né? Que é o assunto luto, porque ligam totalmente o assunto luto ao assunto morte. E o luto é muito mais amplo do que a questão da morte. Então é isso que eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês sobre o meu ponto de vista como terapeuta integrativa e também um pouco das minhas vivências com essa questão. Boa noite, Carlos. Lenza também, boa noite a todos que estão chegando, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E se puderem, já aproveitem, já encaminhem essa live para outras pessoas que possam se interessar, para que a gente possa aqui fazer um debate bem gostoso sobre esse assunto. Então, o primeiro detalhe é que eu precisei colocar ontem nos meus stories alguns comentários sobre essa live. Justamente porque as pessoas têm essa visão muito fechada da questão de que luto igual a morte. E o assunto luto, ele é um assunto muito mais amplo. Então, quando eu anunciei uma live sobre luto, teve pessoas que vieram me perguntar se eu estava bem. E se eu não tivesse bem, se eu tivesse passando por um processo de luto, eu não daria conta de fazer uma live sobre luto, né, gente? A não ser que eu fosse ficar chorando a live inteira. Então, o que não faz o menor sentido. Então, obviamente, eu estou, nesse sentido, eu estou ótima. E também coloquei nos stories para as pessoas que o luto é muito mais do que essa questão de morte. Envolve qualquer perda que a gente tenha. Então, são vários tipos de perdas que a gente tem ao longo da vida. Um jovem, uma criança que troca de escola, por exemplo, passa por um processo de luto. Porque já estava acostumado com aquela escola, já estava acostumado com os colegas de turma, já estava acostumado com aquele ambiente escolar, de repente muda de ambiente. Isso é uma questão de luto, por exemplo. Uma pessoa que perde o emprego, que é demitido, ou um empreendedor que abriu um negócio e, infelizmente, o negócio não prosperou. Também é um luto. A pessoa perdeu aquela segurança que ela tinha ali. Oi, Jana, querida! Tudo bom? Recria Bordados também, boa noite para vocês. E então são muitas situações de perda que a gente passa ao longo da vida. Um fim de um relacionamento não precisa ser um casamento de longos anos, pode ser um namoro. E, por exemplo, hoje em dia, os jovens, eles não estão sabendo enfrentar situações simples de perda como o fim de um relacionamento amoroso. Ou até de levar um fora, por exemplo, né? Aquela pessoa estava apaixonada e de repente levou um fora ali daquela pessoa que gostava. Né? Hoje, a gente, né, da minha geração, aí de 35 até uns 45, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós somos uma geração que nós passamos por muitas dificuldades na infância. Nós enfrentamos questões como a inflação, como fila para abastecer os carros,
porque faltava combustível. A gente passou por isso recentemente, mas quem tem aí, né, de 30 e poucos anos para frente, lembra de ficar parado dentro do carro da família, numa fila de posto de gasolina para esperar o poder a sua vez de abastecer. Né? A gente foi criado tendo que correr no supermercado porque vinha o moço com a maquininha para remarcar os preços. A gente foi criado com esse tipo de situação, que foi comum a todos nós que vivemos aí, década de 80, né? 80, começo de 90, em que, por exemplo, a gente tinha a questão de hiperinflação. E então a gente passou por uma série de restrições, uma série de sofrimentos ali por causa disso. E muitos dessa minha geração, quando se casaram e tiveram filhos, falaram: não, eu quero que os meus filhos não sofram. E nessa de eu quero que os meus filhos não sofram, agora eu já tenho melhores condições financeiras e eu quero dar tudo para os meus filhos. Esses jovens, muitos jovens de hoje em dia, eles não estão sabendo lidar com estas questões de sofrimento, de pedir uma coisa e não ter, de perder coisas, de perder pessoas, né? Muitos não estão acostumados com isso. Então, situações que seriam um tanto mais simples teoricamente, como um fim de um namoro, acaba se tornando um luto gigantesco e que, infelizmente, hoje a gente tem aí muitos jovens atentando contra a própria vida por um motivo desse. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de saúde mental. E por isso que eu quis trazer esse assunto. Porque a gente está no Janeiro Branco. O Janeiro Branco ainda não é uma campanha tão conhecida como o Outubro Rosa ou o Novembro Azul. E o Janeiro Branco, ele nos lembra da questão da saúde mental. O quanto a saúde mental é importante. A gente está acostumado, porque na escola nós estudamos o corpo humano em caixinhas. Então a gente está acostumado a estudar as partes do corpo separadas em caixinhas, como se elas não fossem interligadas. E muito menos existe uma interligação de outras dimensões da saúde. Grande maioria das pessoas não tem a percepção de que a saúde mental está ligada à saúde emocional, que também está ligada à saúde física, que está ligada à saúde social, e por aí vai. Nós temos 7 dimensões da saúde, e todas elas estão interligadas. Então, a partir do momento que a gente tem algo acontecendo emocionalmente, que é uma perda, que nos causa um luto, isso pode nos trazer consequências, principalmente ou mentais ou físicas. Então, muitas doenças, muitas vezes, são desencadeadas quando a gente tem um período de perda. Eu, como terapeuta, uma das coisas muito importantes quando um cliente chega a mim com qualquer questão física ou qualquer questão emocional é perguntar o que estava acontecendo na sua vida no momento que essa doença, esse sintoma começou a aparecer. E a gente percebe que aconteceu algum fator emocional, alguma perda grande, alguma mudança grande na vida dessa pessoa, que fez com que ela desencadeasse uma determinada doença, por exemplo. Uma doença física que eu falo. Então a gente vê como é que todas essas dimensões da saúde, elas estão todas interligadas de alguma forma. E recentemente eu precisei revisitar um pouco essas questões do luto, porque tem pouco mais de 2 semanas, ontem completou 2 semanas, que houve a passagem da minha avó de criação. Eu morei durante a infância em Goiânia. A maior parte do tempo a gente não tinha familiares por lá. E a família dessa senhora nos adotou como família. E ela fez o papel de vó, porque os meus avós maternos,
eu via ali uma vez por ano, quando viajava ali nas férias. Os meus avós paternos eu tive menos contato ainda. Então, a referência principal que eu tenho de vó, né, foi essa senhora que faleceu há 2 semanas atrás. Então, eu acabei revisitando um pouco essa questão do luto e revendo alguns conceitos sobre essa questão, porque nós estamos em constante evolução. Então eu aproveitei, eu fiquei muito pensativa, né? A gente vai chegar na última semana de janeiro, janeiro branco. O que eu vou estar abordando? Porque a saúde mental é um assunto tão amplo. E o que eu posso estar abordando? E aí me veio essa questão do luto justamente porque eu fiquei ali, né, alguns dias ali de luto até que eu conseguisse transmutar esse sentimento. Então, um ponto importante que eu queria colocar sobre o luto é que existe uma teoria muito bacana, que é a teoria das 5 fases do luto. Depois vocês podem pesquisar para ter mais detalhes sobre esse assunto. E quando a gente fala das 5 fases do luto, não necessariamente as pessoas vão viver as fases nessa ordem e não necessariamente as pessoas vão viver todas as 5 fases. Ou às vezes uma pessoa pode até passar para outra fase e voltar para uma anterior, que ela já viveu. Ela pode voltar para um mesmo ciclo. Então é muito interessante esse conceito das fases do luto, porque por eu ter esse conceito, eu pude perceber quais as fases, em qual fase eu poderia estar, quais as fases que eu poderia enfrentar, para que eu pudesse tratar essas fases de uma maneira adequada. Então, para quem não conhece as 5 fases do luto, a primeira fase do luto é a fase de negação, porque você leva aquele susto com aquela perda que aconteceu, né? Que, como eu falei, pode ser a perda realmente de uma pessoa, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de um relacionamento, pode ser o diagnóstico de uma doença também é uma perda, porque você está perdendo a saúde. Então também é uma perda, também gera um processo de luto. E a gente está nesse momento aí que desde 2020, todos nós passamos por esse processo de luto, mesmo que você não saiba. A gente teve algumas perdas importantes e a principal delas foi a perda da nossa liberdade. Né? Lá em março de 2020, abril de 2020, a gente começou a ter essa questão da perda da nossa liberdade. E isso é algo que afeta profundamente uma série de pessoas, né? Essa perda da liberdade de ir e vir da maneira que costumava se fazer. E a primeira fase em qualquer processo de luto é a fase de negação. Essa todo mundo vai passar, não tem para onde fugir. Todo mundo vai passar por essa fase, que é aquele momento de eu não acredito que isso está acontecendo. Ou então aquele momento de não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, e não tá. E você tá mentindo para você mesmo dizendo que tá tudo bem, e não tá tudo bem. E é normal não estar tudo bem. Hoje, com essa enxurrada que a gente tem das redes sociais, a gente tem essa impressão de que a vida de todo mundo é linda, de que a vida de todo mundo é maravilhosa, que nunca acontecem problemas, que nunca acontecem coisas erradas. Afinal, quem vai postar isso nas redes sociais? A não ser as pessoas que gostam de se lamentar para poder chamar a atenção por meio da lamentação. Então, a gente entra nesse primeiro momento de negação, que é o momento de não acreditar que aquilo aconteceu. Essa pessoa, essa senhora que faleceu há 2 semanas atrás, era uma pessoa com mais de 90 anos. E a gente é criado na nossa sociedade
com uma crença aí implícita de que nós somos seres imortais. A gente acha que a gente é imortal. A gente não é treinado para entender que a gente vai morrer um dia e que isso é natural. E que não temos como saber que dia vai ser esse. Então a gente cria essas ilusões de que, ok, uma senhora de mais de 90 anos falecer, tá tudo bem, né? Ela tinha mais de 90 anos. Mas se falece um bebezinho com 2 meses, nossa, que absurdo, faleceu o bebezinho. Mas a gente não sabe o objetivo de cada um está aqui, né? E eu não vou avançar nesse assunto porque aí a gente vai acabar envolvendo um pouco de crenças espirituais, de crenças religiosas. Mas a gente tem essa ilusão de que as pessoas mais velhas, elas sempre vão falecer antes da gente. A gente vive essa ilusão. E a gente não sabe o dia de cada um. E a gente vive essa ilusão de que no dia seguinte a gente vai estar vivo. A gente tem essa certeza dentro da gente. Só que isso não é verdade, a gente cria essa ilusão. Então, essa negação, que é esse primeiro momento, é esse não acreditar que aquilo aconteceu. Porque, nossa, né? Como é que aconteceu isso com aquela pessoa? Nós somos seres imortais. Como é que essa pessoa me deixou aqui, né? Como nós somos egoístas, não é mesmo? Então essa primeira fase sempre vai acontecer para qualquer dos exemplos que eu passei para vocês, né? A última fase do luto seria a fase da aceitação. Só que infelizmente vão ter algumas pessoas que elas não vão conseguir chegar nessa fase da aceitação. Elas vão parar em algum momento anterior e que, principalmente na fase ou da negação ou da depressão, que eu vou falar daqui a pouco sobre a depressão. Então, tem pessoas que elas não saem do estado de negação. Principalmente, eu vejo muito isso, como eu estou envolvida intimamente com questão de pessoas com deficiência, de pessoas com doenças raras. Tem pessoas que vivem na negação de que não são pessoas com deficiência. Tem pessoas que vivem na negação de não querer acreditar que tem uma determinada doença rara que se manifestou ali no corpo dela, né? E principalmente quando não há um diagnóstico adequado ali, não se dá um nome para aquela doença, né? Tem algumas doenças raras que o diagnóstico não é tão simples assim, né? Por serem ultra raras, por exemplo. Ou às vezes tem muitas doenças parecidas ali, então é complicado de você chegar em um diagnóstico. Então a pessoa ela estanca nesse momento de negação. A pessoa estanca ali naquele momento. E ela não sai. Existem, infelizmente, pessoas que não saem desse estado de negação. O que, obviamente, vai trazer outras consequências, dentre elas o quadro de depressão. Nós temos a segunda fase, que é a fase da raiva. É aquele momento que a pessoa começa a se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Né? E ela fica extremamente com raiva por aquele fato ter acontecido na vida dela. E ok nós sentirmos raiva. A gente também normalmente foi criado numa sociedade em que nós fomos estimulados a esconder todos os sentimentos negativos, né? Aquela frase clássica: cala a boca e engole o choro. Quem nunca ouviu essa? Quem nunca ouviu essa, por favor, levante a mão. Né? Então, todo mundo ouviu essa. Então, a gente é privado na nossa infância de sentir sentimentos considerados não positivos.
E dentre eles está a raiva. Principalmente para as mulheres, nós somos muito mais privadas do sentimento de raiva. Na criação masculina, a raiva ela já é um pouco mais incentivada ali. É praticamente o único sentimento que o homem pode sentir em público é a raiva. Então a raiva é permitida para o homem, né, na nossa criação. Então essa seria a segunda fase do luto, que é a raiva. A terceira fase do luto é a fase da barganha, que aí, principalmente para quem tem crenças religiosas mais fortes, é aquele momento que a pessoa busca a religião para entender por que aquele ente querido faleceu, por que surgiu aquela doença, por exemplo, naquela pessoa. E busca-se, de alguma forma, fazer um acordo com Deus para que Deus faça com que aquilo seja revertido. A pessoa tem a ilusão de que ela pode fazer alguma coisa para reverter aquilo que aconteceu. E ela já não pode fazer mais nada para reverter aquilo. Né? É claro que quando a gente fala, por exemplo, do caso de uma doença, por exemplo, a gente não consegue reverter uma doença, mas a gente consegue seguir tratamentos que vão dar qualidade de vida, ou às vezes, às vezes são questões que é um procedimento cirúrgico ali que você passa e que resolve aquela questão. Mas, então, isso são atitudes que são necessárias de serem feitas. E se a pessoa fica estancada lá na negação, ela não vai seguir tratamentos adequadamente. E esse é um detalhe muito importante. Então, tem esse momento em que as pessoas tentam ali negociar com Deus, seja lá qual o nome que elas dão para Deus, né? Ou o santo, ou o anjo, ou qualquer entidade que seja, que a pessoa acredite. Tem pessoas que vão ter essa tendência a tentar negociar para que de alguma forma busque se reverter aquilo que aconteceu. E que a gente sabe que não tem como fazer isso. Não são todas as pessoas que passam por essa fase de barganha. Como eu falei, ela está muito ligada a crenças religiosas, a crenças espirituais. E vai depender também muito do tipo de luto que a gente está falando. Depois, a quarta fase do luto é a fase da depressão. Então é quando a pessoa, ela já negou, já sentiu raiva, dependendo da situação ali, já tentou barganhar ali alguma coisa para tentar corrigir ali, né, desfazer aquilo, e não tem mais o que ser feito. E aí essa pessoa, se ela não tiver força suficiente, ela vai entrar na questão da depressão. E que a gente tem que lembrar que já fiz algumas lives sobre esse assunto, e inclusive confiram, né, aqui no Instagram ou no YouTube, se vocês estiverem no YouTube, porque essa gravação vai para o YouTube. Todas as minhas lives elas vão para o YouTube. Então, já fiz lives em que eu falei sobre esse tema da depressão. E já falei sobre eu ter tido depressão e como eu passei por isso. Então, quem tiver interesse, busque lá essas fontes ou entre em contato comigo que eu envio os links para vocês. Ok? Então, essa fase da depressão é uma fase que ela é muito perigosa. Porque é aí que a gente tem aí o pico, né, em que a saúde mental é totalmente afetada. Que é outro momento em que a pessoa para, que a pessoa estanca, que a pessoa não consegue sair daquele estado. Tem pessoas, eu já conheci pessoas que, já conheci senhoras que o marido tinha falecido há não sei quantos anos atrás, e a pessoa só usava preto. E aí, quando eu observei que a pessoa só usava preto e que eu fui questionar por que ela só usava preto, é porque ela considerava que ainda estava de luto 3, 4, 5 anos, sei lá quantos anos depois.
O luto, a gente não pode determinar quanto tempo dura o luto de uma pessoa. Mas se algo está avançando aí por anos, tem alguma coisa muito errada. Alguns meses, tudo bem, é o processo de cada pessoa e a gente tem que respeitar esse processo. Uma das piores coisas que a gente pode fazer é vir com aqueles apontamentos do tipo, eu acho que você deveria fazer isso. Que bobagem ficar aí em casa aí ainda com isso aí. Vamos dar uma saída, vamos fazer alguma coisa, entendeu? E às vezes a pessoa ela ainda não está em condições. E muitas vezes essa pessoa ela está precisando ser ouvida. Então, esse é o momento em que a gente tem que lembrar que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, 2 orelhas. E a gente tem que lembrar que se a gente tem 2 orelhas, é porque deveria ser para a gente ouvir mais do que falar. Mas a gente acaba fazendo o contrário. A gente acaba falando muito mais do que ouvindo as pessoas. E uma pessoa que está num momento de luto, muitas vezes ela precisa ser ouvida e não é ouvida. E ela quer simplesmente falar, ela não está querendo, muitas vezes ela não está querendo conselho nenhum. A pior coisa que a gente pode fazer é vir dar conselhos para uma pessoa sem a pessoa ter pedido. A não ser que, ok, você é um profissional da área da saúde, você é um terapeuta, você está ali num trabalho terapêutico com a pessoa, aí tudo bem, aí é o seu trabalho, indica, corações, adoro corações, gente, mais corações, por favor. Então, é um momento de, se você está numa posição de profissional, ali você tem o dever de estar oferecendo ali para a pessoa opções do que ela fazer, porque muitas vezes no momento de luto a pessoa ela perde um pouco ali a noção da realidade e a noção do que ela pode fazer para melhorar. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Como eu falei, não sei se todos estavam aí no início, eu tive uma pessoa muito querida falecendo há 2 semanas atrás. Na primeira semana, no primeiro fim de semana, tava arrasada, tava super mal e tudo. E eu fiquei sabendo da notícia justamente quando acabou a sessão da minha psicóloga. Então já não dava mais tempo de conversar com a minha psicóloga. Eu só ia conversar com a minha psicóloga na semana seguinte. E eu passei a semana ali digerindo aquilo que estava acontecendo e tudo. E passei por esse momento de que você fica com aquilo acumulado e eu não tava legal. E aí essa coisa persistiu. Uma das coisas muito importantes que eu tive a iniciativa de fazer é que eu tenho os meus estudos autodidatas de aromaterapia e principalmente eu faço parte de um grupo no WhatsApp em que a gente faz vivências com óleos essenciais e a gente compartilha experiências. Então, num determinado momento, quando eu me lembrei, eu virei e falei assim, vou pedir ajuda para os colegas lá do grupo. E mandei uma mensagem perguntando lá no grupo se alguém tinha recomendações, indicações, artigos para compartilhar, materiais para compartilhar sobre óleos essenciais que poderiam ser úteis para a questão do luto. Algumas pessoas se manifestaram, algumas pessoas me mandaram artigos muito interessantes e uma pessoa me mandou um post maravilhoso que ele faz a relação dessas 5 fases do luto com a aromaterapia. Então, quais os óleos essenciais que podem ajudar a passar por cada uma dessas fases? E eu não estou aqui para indicar nenhum óleo essencial porque eu não sou aromaterapeuta. Eu faço o meu uso particular, então eu faço por minha própria conta e risco, né?
Mas foi muito interessante lendo esse artigo, porque aí eu pude associar bem. Esses olhos aqui trabalham a questão da negação. A negação, com certeza, eu estou passando. Então, dentre esses óleos que estão sendo citados aqui, qual óleo que eu tenho em casa da minha farmacinha de óleos essenciais? Ah, eu tenho esse. Então, tá bom. Peguei tal óleo. Qual o óleo que vai trabalhar a questão da raiva? Ah, são esses aqui. Qual que eu tenho em casa? Ah, eu tenho esse. A barganha já não era muito o meu caso, porque as minhas crenças religiosas, espirituais, já não fazem sentido essa questão da barganha. Então aí eu já nem procurei nenhum óleo que falasse dessa questão. E aí fui para os olhos para depressão e fui para os olhos para a aceitação, que é a última das fases do luto. E aí, a partir desse momento, eu montei a minha sinergia, a minha fórmulazinha de óleos essenciais e dormi 2 noites usando essa fórmula. E essa fórmula já me trouxe um conforto, já me trouxe uma alegria. Mas foi a única coisa que eu tinha feito a respeito, né? Além daquela coisa, não, deixa eu tentar não ficar pensando nisso. Procurar algumas distrações, que a gente tem que ter cuidado com essa questão das distrações, porque a gente vive, principalmente hoje com as redes sociais, com o smartphone ali o tempo todo à mão, a gente vive um mundo de distrações para que a gente não viva certos sentimentos. Então, no meu caso, eu já tinha sentido aqueles sentimentos, eu estava sentindo aqueles sentimentos, eu tinha consciência dos sentimentos que eu estava sentindo, só que eu sabia que se eu persistisse muitos dias com aqueles sentimentos, eu sabia que isso teria um impacto no meu físico, porque eu já sei que eu sou uma pessoa muito psicossomática, ou seja, tudo que envolve, que altera a minha parte psicológica, vai me causar uma alteração física, e essa alteração física não me vai ser benéfica. Então eu sabia que eu tinha que evitar de ter alguma alteração física. Então, consciente, tendo vivenciado aqueles sentimentos, eu fui buscar distrações, fui buscar opções para que eu não ficasse o tempo inteiro remoendo aqueles pensamentos. Porque essa é outra coisa muito importante. A gente é o que a gente pensa e o que a gente sente. Se a gente está o tempo todo em um pensamento ali repetitivo, a gente vai estar em um sentimento repetitivo. E esse sentimento repetitivo, ele altera toda a configuração do nosso corpo. E aí, por isso que se manifestam algumas doenças, algumas complicações. Então, eu sabia que eu tinha que evitar esse processo. E aí, utilizei, sim, de algumas distrações para fazer isso. Ai, corações de novo! Adoro, gente! Mandem mais corações para que o Instagram possa mandar essa live, mostrar essa live para mais pessoas, né? Isso é muito importante. A gente precisa levar esse assunto para mais pessoas. E olha que interessante, que eu falei que quando a gente entra num estado de luto, a gente perde um pouco da noção das nossas potências, das nossas capacidades. Eu, terapeuta, eu tenho uma série de ferramentas, uma série de terapias com as quais eu trabalho, as quais eu poderia estar utilizando para me autotratar. Mas aí você entra na correria do dia a dia, com o trabalho e dona de casa, em home office, aquela coisa toda, e muitas vezes você não se permite se autotratar. E quando foi na quarta-feira seguinte, na quarta da semana passada, que eu fui conversar com a minha psicóloga sobre isso, tive outros assuntos para conversar com ela, e aí no final eu falei, não, deixa eu deixar esse aqui para o final, porque esse aqui eu sei que eu vou chorar, então deixa eu falar dos outros primeiro, as outras coisas que tinham acontecido, e deixei esse para o final, porque eu sabia que eu ia ficar ali mais emotiva. E
E foi muito interessante porque a minha psicóloga foi me lembrar de uma série de recursos que eu sei fazer. E que eu, como terapeuta, ensino outras pessoas a fazerem. E que eu não tinha feito comigo mesma. Então, um dos recursos muito simples e que é muito libertador e que é acessível para qualquer outra pessoa é o recurso da carta. Que é o quê? Você pegar ali várias folhas de papel, pega a caneta e você vai escrever tudo que você gostaria de escrever para aquela pessoa. Separa um tempo para você, se fecha num cômodo, desliga todos os alarmes, todos os bips, todos os sons que tiverem. Garanta que se você tiver outras pessoas na sua casa, que essas outras pessoas não vão te perturbar durante pelo menos uma meia hora ali, porque a gente não sabe quanto tempo que a gente vai levar. E começa a escrever tudo que vier. Se você tá com raiva da pessoa ainda, por exemplo, se foi um fim de um relacionamento, por exemplo, você tá com raiva, coloca ali a sua raiva. Mas o mais importante, você tem que escrever como se você tivesse falando com aquela pessoa. Então, você vai dizer: você fez isso, aquilo, outro. Você foi importante para mim por causa disso, disso e disso. Não é escrever ele foi importante ou ela foi importante, não. É você. Você está conversando com aquela pessoa, como se aquela pessoa estivesse ali na sua frente. Então, você vai escrever. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que dar uma pausa para beber uma água ali, leva uma água junto. Leva um lencinho de papel, um rolinho ali de papel higiênico. Se você quiser começar a chorar e quiser dar uma limpada ali, leva, já deixa tudo ali à mão. E faça esse exercício até você não ter mais o que escrever. E a partir do momento que você tiver escrito tudo o que você precisar escrever naquele momento, você vai pegar essa carta. Você vai guardar essa carta. E se você tiver a possibilidade no mesmo dia, ótimo. Se não, você vai guardar para um outro dia, mas não é bom demorar muito, para que você possa fazer alguma coisa com essa carta. O que você pode fazer com essa carta? Você pode queimar essa carta. Você pode picar essa carta e, aqui no caso de Brasília, por exemplo, ir no lago jogar essa carta. Ou você pode jogar num rio, num córregozinho que estiver por perto da sua casa. Você pode picar bem pequenininho e soltar no ar. Você pode fazer isso de diversas formas. E é muito importante você contemplar esse momento em que você está se desfazendo dessa carta da melhor forma que foi. Você pode enterrar também essa carta, por que não? Se você quiser enterrar essa carta, tiver um quintal, um local para fazer isso, você pode enterrar também. E isso é algo assim extremamente terapêutico. Deixa eu ver aqui que eu tenho um comentário sobre esse assunto. Sim, a querida Josi contando que ela já escreveu várias cartas pro filho dela que já não está mais com a gente. Esse é um processo importantíssimo, Josi. E muito saudável. É algo super, super saudável. Então, isso é algo que eu ensino para as pessoas e que eu não tinha lembrado de fazer. Outro processo que eu gosto, que eu adoro trabalhar com esse processo, que é maravilhoso, é o processo de divórcio energético. Porque nós compartilhamos da nossa energia com todas as pessoas com que nós já convivemos ou já cruzamos o nosso caminho. Essa pessoa, ela fica com partes da nossa energia. E a gente fica com partes da energia dessa pessoa.
Então, se é uma pessoa com a qual você teve grande convivência, como era o meu caso, eu com certeza eu tinha muita energia daquela pessoa no meu corpo. E o que a gente faz num processo de divórcio energético? Eu, como terapeuta, eu conduzo a pessoa para um processo de visualização para que a gente faça algo semelhante à carta, só que verbalmente ou mentalmente, para quem prefere, embora seja muito mais efetivo quando a gente consegue fazer verbalmente, falar realmente como se a gente estivesse falando com a pessoa. E depois disso, a gente faz esse processo de devolução da energia. Então a gente devolve, faz o processo com que a gente devolve para a pessoa os pedaços de energias que a gente carrega dela, e ela devolve pra gente os pedacinhos de energia que ela carrega da gente. É um processo muito bonito. E também era algo que eu não tinha parado para fazer. Então, depois que eu escrevi a carta, eu também fiz esse processo, né? Eu fiz em mim mesma esse processo do divórcio energético. E é muito importante, porque você não quebra um laço com aquela pessoa, mas você consegue sentir a gratidão, consegue sentir o que houve de bom naquela relação, porque mesmo se é um fim de um relacionamento, né, e quando a gente termina relacionamentos, normalmente a gente está naquele momento de muita raiva, e muitas vezes a gente não consegue enxergar coisas boas que aconteceram no relacionamento, nem consegue enxergar coisas boas daquele relacionamento ter acabado. E quando a gente faz essa devolução energética para cada pessoa, a gente consegue sentir mais essa leveza para que a gente consiga refletir sobre esses outros aspectos. Deixa eu dar uma olhada aqui como está o meu tempo. Ok, porque eu falo demais, eu saio falando desembestada. E se eu não controlo, eu fico aqui o resto da noite falando. Quem me conhece sabe. Então, esse é um outro processo que é muito bacana. E quem sentir no coração de que você está precisando de um processo desse de divórcio energético, entre em contato comigo no privado. Os atendimentos, eles são online. Então, vai ser uma alegria imensa poder fazer esse momento com vocês. Eu tenho histórias incríveis de divórcios energéticos que foram feitos. Né? E a gente precisa fazer divórcios energéticos das pessoas com as quais a gente convive no nosso dia a dia. Porque sim, a gente acumula raiva, a gente acumula mágoas, a gente acumula ressentimentos. Né? Por causa, às vezes, de uma besteirinha ali que aconteceu, a gente fica carregando esses sentimentos que não são bons dentro da gente. Então, quando a gente faz esse processo de divórcio, a gente consegue se livrar dessas energias que não estão sendo benéficas para nós. Então, quem sentir no coração, é só entrar em contato comigo no privado, que será uma alegria te atender. Eu vou deixar um tempinho agora, para se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre esse assunto. Eu acho que é importante a gente ter essa troca aqui também, para a gente poder conversar sobre esse assunto, que ele é muito importante. E que, como eu falei com vocês, nós, de alguma forma, todos nós estamos meio que vivenciando esse processo de luto. Alguns mais, outros menos, alguns de uma forma mais leve, alguns de uma forma mais pesada. Mas nesse momento que a gente tem toda essa questão pandêmica, toda essa questão do vírus e variantes e crescimento da contaminação e tudo que a gente está vivenciando nesse momento agora de janeiro, a gente tem muito essa questão de estar vivendo esse luto contínuo e que a gente não tem consciência de que isso é um luto, porque muitas vezes a gente não vê, não consegue ver essa esperança no
túnel. A gente não consegue perceber quando que isso vai acabar. A gente sempre acha que daqui a pouco vai acabar, daqui a pouco vai acabar, daqui a pouco vai acabar. E a gente faz ali as nossas barganhas ali, de uma certa forma. E essa situação ainda não está encerrada. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Gratidão, Carlos, pelo seu comentário. Eu fico feliz que você tenha gostado dessa abordagem que eu trouxe para vocês. Temos aqui a pergunta da Josi, que são quais as formas de terapias para uma mãe que vive o luto como ela, além da questão do divórcio energético. Bem, é necessário a gente avaliar quais são os sentimentos que estão envolvidos, porque, como eu falei, a gente tem várias faces. Então a gente não pode achar que existe uma pílula mágica, que como eu falei com vocês, a questão dos óleos essenciais, não é? Esse óleo essencial aqui é o óleo para o luto. Não, não é. Eu fui fazer uma autoavaliação de quais as fases do luto que fazem sentido para mim. Por exemplo, a fase da barganha não faz sentido para mim. Então, quais os óleos que podem me ajudar nesse momento? Então, a gente tem que analisar muito como é que está essa questão dos sentimentos. E como é que está a questão das crenças também. Porque muitas vezes a gente carrega uma série de crenças. Eu citei várias crenças aqui. Deixa eu só ver o outro comentário aqui para eu não perder. Lúcia querida, Lúcia, já fiz lives com ela, uma querida, beijo para você, obrigada por você estar aqui. Então, Josi, a gente tem que avaliar muito a questão de quais os sentimentos que ainda persistem na pessoa. E de acordo com os sentimentos que persistem ali, a gente pode estar trabalhando de diversas formas. Então, olha, dentre as terapias que eu trabalho, a gente pode estar trabalhando com a EFT, o Optimal EFT. Para quem gosta de uma pegada mais meditativa, o Optimal EFT é um processo muito bacana para a gente trabalhar os sentimentos que estão ali envolvidos. Se tem muitas crenças presas nessa questão, como algumas crenças que eu citei aqui para vocês durante essa live, a gente tem, por exemplo, o Theta Healing, que trabalha super essa questão das crenças. A gente tem a cura prânica também, que trabalha a questão dos chakras. Então, os nossos chakras, eles harmonizam tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo emocional, o nosso corpo psicológico. Então, muitas vezes, a gente tem ali um desalinhamento contínuo daquele chakra por causa de algumas sensações que a gente está vivendo. Então, também é uma outra opção para pessoas que acreditam, por exemplo, na questão dos chakras. Então, a gente tem que ir adequando a essa questão de sentimentos, a questão se a pessoa está carregando crenças que estão atrapalhando esse processo dela aceitar essa perda que a pessoa teve, e se ela gosta de uma pegada meditativa, se ela compreende a questão dos chakras e crê que é válido, ou se é uma pessoa mais racional e precisa de uma pegada mais racional. Então, a gente, como terapeuta, a gente tem várias opções e que a gente consegue ali a cada caso ir avaliando as melhores opções, gente, vocês têm mais alguma pergunta, mais algum comentário? Eu espero que eu tenha conseguido te responder, Josi. E se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, eu vou deixar esse tempo para vocês colocarem mais alguma mensagem. E eu queria encerrar, principalmente porque a gente está encerrando o mês de janeiro, o mês do Janeiro Branco, o mês da saúde mental. Saúde mental não é frescura. Saúde mental não é coisa de doido.
Muitas pessoas pensam isso, existe muito essa crença de terapia é coisa de doido, e não é. Todos nós deveríamos fazer terapia, sim. A gente precisa desse apoio profissional. Porque, como eu sempre digo, a gente quer falar sobre as nossas coisas emocionais com pessoas que não são adequadas, que não têm o conhecimento adequado para falar sobre aquele assunto. Como eu sempre brinco, vocês vão pedir para um açougueiro dar para vocês dica sobre a cor do esmalte que você vai usar, ou o tipo lá da unha que você vai fazer? Você não vai. Da mesma maneira que você não vai perguntar para mim porque eu não tenho unhas. Né? E o açougueiro, ele não vai entender de unhas para poder te dizer sobre unhas. Então, a gente fica pedindo dica para as pessoas erradas. Ah, mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é minha amiga, mas é meu irmão. Mas aquela pessoa tem conhecimento sobre aquilo? Não tem. Então a pessoa vai acabar te falando um monte de besteira na melhor das intenções, gente. Na melhor das intenções, as pessoas vão falar um monte de besteira, tentando ajudar. E tá tudo bem. Então, a gente precisa desse apoio profissional. E aí nós temos várias linhas que trabalham essa questão da saúde mental. Nós temos os psicólogos, nós temos os psiquiatras para os casos em que é necessária a medicação, porque medicação não resolve o problema emocional, não resolve o problema psicológico de ninguém. Vai ajudar sim uma pessoa a se estabilizar num momento em que ela está passando por um sofrimento muito grande. E aí a pessoa vai ter que ter uma orientação profissional de um psicólogo ou de um terapeuta, de acordo com as afinidades, com os gostos de cada um, um acompanhamento contínuo ali, para que aquela pessoa encontre soluções para enfrentar as questões dela. Eu, por exemplo, eu cheguei a fazer acompanhamento psicológico por um bom tempo na minha infância. Depois eu fiz acompanhamento psicológico por um bom tempo quando eu tive depressão. Depois que eu tive depressão, eu conheci o mundo das terapias integrativas, então eu comecei a utilizar mais a questão das terapias integrativas para estas questões emocionais, psicológicas e tudo isso. Algumas vezes me auto-aplicando, quando era possível a gente identificar, mas muitas vezes a gente tem os nossos pontos cegos ali. Então a gente precisa de outra pessoa nos enxergando de fora. E agora, nesse momento pandêmico, chegou um momento em 2020 que eu falei, gente, não tá dando. Se eu não fizer um acompanhamento psicológico, não tá dando. O conhecimento que eu tenho não tá dando conta. E eu voltei a fazer acompanhamento psicológico e estou fazendo acompanhamento psicológico até hoje. E tá tudo bem. Quando é alguma questão que eu vejo, opa, isso aqui eu posso me trabalhar, eu me trabalho sozinha. Se eu conseguir resolver, tudo bem. Se eu não conseguir resolver, eu levo para a psicóloga. Se eu tô achando ali que com a psicóloga, às vezes eu não estou conseguindo chegar no lugar que eu queria, o que eu faço? Aciono meus colegas terapeutas. Muitas vezes a gente faz troca. Nós que somos terapeutas integrativos, muitas vezes a gente faz trocas, a gente atende o colega, depois o colega nos atende e por aí vai. E aí muitas vezes a gente recorre a um colega, quando a gente tem essa percepção de, eu acho que essa terapia aqui, eu acho que vai ser mais bacana, porque eu já estou percebendo que eu tenho tais e tais crenças, eu estou com tais e tais sentimentos, então acho que essa terapia aqui vai ser mais bacana. Aí eu já procuro o colega que trabalha com aquela terapia, opa, vamos marcar ali, E inclusive, já vou deixar anunciado aqui, eu não sei se no mês que vem eu já vou conseguir abordar esse assunto, mas eu estou passando aí por um processo muito interessante que envolve principalmente a questão de padrões de beleza.
É um processo que eu venho passando aí por alguns meses. Eu não posso esperar, vai estar encerrado, porque eu acho que não é o tipo de assunto que vai encerrar alguma vez na minha vida. Mas eu vi em alguns movimentos muito interessantes aí nos últimos meses. E não sei se em fevereiro eu já estarei pronta para falar sobre isso. Porque não adianta a gente querer falar sobre, vir aqui, né? Principalmente eu que sou terapeuta, vir aqui falar sobre um assunto no meio de um turbilhão, né? Não vai dar certo. Então, quando eu estiver numa situação mais estabilizada com relação a esse aspecto da vida, eu quero fazer uma live para vocês sobre esse assunto. Não sei se em fevereiro, não sei se em março, mas eu imagino que o mais breve possível eu já devo estar fazendo essa live para vocês, porque é outra live que tem muita coisa para falar. E, bem, já que não temos mais perguntas, mais comentários, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu não li os nomes de todos vocês, porque senão eu perco a concentração do que eu estou falando, mas eu estou vendo todos vocês que estão entrando aí, então eu sou muito grata a vocês que participaram. Lu, querida, gratidão, viu, querida? É sempre um prazer contar com a sua presença. E, ai, corações, adoro! E é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil para vocês essa live. Se vocês gostaram, se vocês acharam que esse assunto vai ser útil para alguma pessoa que vocês conhecem, por favor, compartilhem esse conteúdo. A gente precisa levar informação de qualidade para mais pessoas, para que as pessoas entendam que isso não é frescura, que é um processo natural, mas, como eu disse, se ele está perdurando anos, já tem alguma coisa muito errada. E que precisa de um acompanhamento adequado para que a gente consiga transmutar esses sentimentos, aceitar e seguir com a nossa vida em frente. Tá certo? Deixa eu ver, temos aqui mais comentário. Ai, Josi, obrigada, viu, querida? Obrigada, beijos para todos vocês, gente. Gratidão por vocês terem ficado aqui comigo nessa noite. E até a próxima!